falar. E eu creio que Deus vai nos honrar agora aqui com essa mensagem, a nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a palavra em Provérbios 15, versículo 13. Só um versículo, pequeno versículo, mas que falou muito ao meu coração essa semana. Provérbios 15, versículo 13. Amém. Enquanto os irmãos acham, a cirurgia do pastor Almir estava marcada a princípio às 10 da manhã, mas vai ser às 14 horas, que o médico dele teve um problema de saúde também. Aí foi remarcada para as 14 horas da manhã. Amém? Sexta-feira, as crianças, todas as crianças, reforço escolar, como a pastora disse, né? Se tiver algum parente seu, algum familiar, algum vizinho que precise colocar o filho dele com reforço matemático, português, traga aqui. Eu creio que é propósito de Deus isso, em nome de Jesus. E o encontro com Deus vai acontecer, irmãos, pode ter certeza com isso. Né? O encontro com Deus vai acontecer, o diabo não vai barrar as vidas. Eu creio que você será usado por Deus realmente como um guerreiro, como aquele guerreiro ali, e vai orar, lutar pelas vidas, e você vai levar as vidas para a célula e vamos levar para o encontro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler aqui Provérbios 15, 13. Algo muito interessante que nós precisamos muito nesses dias: a alegria, irmãos. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Amém? Na minha tradução está assim, na sua talvez esteja um pouco diferente, mas é isso mesmo. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Amém, irmãos? Deus falou muito comigo essa semana sobre essa mensagem, sobre esse tema de alegria. Por quê, queridos? Porque nós temos visto algumas pessoas nesses dias, por tantas coisas que vem acontecido, parece que o diabo tem colocado uma tristeza no coração das pessoas. Tem colocado uma tristeza, e a gente olha para alguns rostos, rostos, né? E não na igreja especificamente, mas a gente olha às vezes no trabalho, a gente olha as pessoas que a gente encontra na rua. Às vezes você vê uma tristeza no coração das pessoas, e o rosto dela mostra como que ela está triste, né? E talvez algumas pessoas na igreja também a gente olha e vê realmente que existe tristeza no coração. E como diz a palavra aqui, querido, a alegria do coração ela tem que transparecer no rosto, mas um coração que fica angustiado oprime o espírito. Por que Deus tem colocado isso no meu coração? Essa semana aqui eu falei para minha esposa, não sei o que está acontecendo comigo, né? E Deus me levou a orar, a meditar em alguns trechos da palavra de Deus, em algumas coisas. Me levou a buscar algumas coisas também, algumas pesquisas. E eu fiquei um pouco triste, e não sabia assim, por que triste. Começou a vir uma angústia no meu coração, e uma tristeza. Eu falei, parece que eu ando triste, parece que eu estou triste, né? Porque eu não sei porque algumas mudanças estão acontecendo na minha vida, e Deus me levou especificamente. Essa tristeza às vezes que vem no coração do pastor é porque às vezes a igreja precisa ouvir algo. Eu entendo isso. Talvez é porque a igreja precisa ouvir algo, a minha família precisa ouvir algo, eu preciso de algo. E então algumas coisas veio vindo na minha vida, né? E eu tenho passado nesse período, essas últimas semanas, tenho passado por algumas situações de mudança na minha vida, né? Compartilhar com os irmãos algumas mudanças que têm acontecido, algumas decisões que preciso tomar, e isso aí tem trazido talvez algumas coisas. O Éder falou um pouco aqui. Eu fui chamado para tempo integral na igreja, né? Eu fui chamado pelos pastores, pastor Wagner especificamente, precisa de ter alguns pastores próximos a ele, né? Ainda mais agora que o pastor Almir é enfermo. Aí eu fui desafiado a ter tempo integral, né? Então, e eu fui orar a Deus, e Deus falou comigo que chegou o tempo de fato, né? De eu estar em tempo integral na igreja, mas eu tenho que abrir mão do meu trabalho, né? São
30 anos numa mesma empresa quase. E deixar um trabalho de 30 anos, querido, não é simples assim. Pelo vínculo, pelas amizades, pelo salário, por tudo, né? Então é uma mudança, é uma transformação muito grande na minha vida. Eu tenho trabalhado para o reino já, especificamente na liderança. Essa é a terceira igreja que eu e a pastora Évila já plantamos. É a terceira igreja que nós plantamos. E todo o tempo que eu tive na igreja, tudo foi ofertado na igreja. Eu ofertei meu tempo, ofertei o meu dinheiro, ofertei. E hoje, então, todos os meus 21 anos do Casarão, praticamente 15 anos realmente na obra, na frente do trabalho, plantando igrejas, essa terceira, células e tudo que nós fizemos até hoje realmente foi como oferta para Deus. E Deus, através desse meu trabalho, me abençoou muito, né? Me honrou muito e para que eu pudesse estar ofertando esse tempo, né? Para Deus, de dinheiro para Deus também na obra. Mas chegou esse tempo agora que o pastor Wagner me chamou realmente para que eu estivesse lá no Vila Vitória em tempo integral. Então falar para os irmãos que mais ou menos daqui uns 2 meses e meio, já falei na empresa, vou estar descendo no meu trabalho. De 30 anos quase, né? E foi uma comoção, né? Quando eu falei lá que eu ia sair, foi uma comoção com as pessoas. Mas eu acho que é tempo de Deus. Deus está vindo agora para a igreja, tempo integral. Ajudando ali, pastor Almir agora se recuperando, pastor Wagner agora à frente da igreja, a gente vai estar junto ali. Mas isso aí provoca mudança na minha vida, uma mudança muito grande, mudança muito grande em todos os sentidos, desafio novo, coisas novas que vão vir. E talvez por isso, por essas mudanças, por tantas coisas, as minhas filhas também me apoiando nisso, mas tudo isso mexe com a gente, tem mexido muito comigo. E talvez isso tenha mexido comigo e Deus falou assim, mas Deus não quer me ver triste, não quer ver a igreja triste, não quer ver ninguém triste. A alegria de Deus, ela vem no rosto das pessoas. E Deus foi ministrando muito na minha vida durante essas semanas, essa última semana específica. Falei para minha esposa, estou buscando realmente fortalecer, querido, mas você precisa também ter isso de Deus. Como é bom você buscar a alegria que vem de Deus. A alegria que vem do Senhor. A minha alegria, ela não pode ser o meu trabalho, que eu trabalho já há tantos anos nele, que eu vou deixar agora. Não pode ser o salário que eu ganho lá naquela empresa, que até hoje Deus tem, através dele, muitas coisas nós conquistamos. Mas agora chegou uma hora de abrir mão e saber realmente que Deus vai honrar essa decisão. Deus vai honrar em tudo a nossa vida. Deus vai nos honrar. Eu creio que vai continuar nos honrando. Agora até a tempo integral, eu sei que eu vou poder dar mais tempo para a igreja, essa igreja específica aqui também. Ter mais tempo aqui para estar fazendo. Que nem as crianças, agora você trabalha com as crianças. Que nós vamos investir forte nesse trabalho com as crianças. Deus tem tocado no nosso coração também nisso. Não é? E a gente está trabalhando mais afinco, né, com as crianças. Esse reforço escolar, a gente está mais perto das células. Ter mais tempo realmente para meditar na palavra, o dia inteiro trabalhando para a igreja, junto com os pastores ali no Vila Vitória, os projetos que os irmãos viram. Semana que vem nós vamos mostrar mais. Aquela lá é um salão, é um prédio administrativo que está sendo feito. E tudo isso precisa ser feito, outras igrejas sendo plantadas. Então eu creio que isso aí realmente vai alegrar nosso coração. Vou estar trabalhando com os irmãos aqui. Mas querido, o que eu quero falar essa mensagem? Não deixe a tristeza tomar conta da sua vida em nenhuma área. Em nenhuma área, querido. Em nenhuma área. Por mais difícil que você esteja passando, dificuldades, situações, volte sempre para Deus, que Deus vai te dar alegria para você viver. Esse provérbio diz que a alegria transparece no rosto. Não deixar o coração estar angustiado por nada. Sabe, tem uma história aqui que eu queria ler para os irmãos. Diz assim: era uma vez um rei que, apesar de ser muito rico, estava triste. Era triste porque ele não conseguia, no seu coração, ele não conseguia governar da maneira que ele queria. Ele não conseguia ver realmente que o reinado dele estava prosperando. Ele não conseguia trazer mais recursos para o reino dele. Então isso deixava o coração do rei muito triste. E ele estava sempre, por causa disso, ele estava sempre de mau humor.
E isso causava enormes problemas a todos, pois os seus decretos passaram a ser rudes e injustos, e massacravam o povo com exigências descabidas. Por fim, o rei acabou entrando em depressão. Seus médicos lhe disseram que a única cura para a sua doença era a alegria. Os médicos detectaram que a cura para aquela doença do rei, aquela depressão que ele estava entrando, os decretos dele que já não eram mais decretos que abençoavam o povo, mas massacravam. E os médicos analisando aquilo falavam: o seu rei, esse rei precisa ter alegria. A cura para ele é a alegria. O rei então ofereceu um excelente prêmio a quem pudesse lhe trazer a alegria de volta. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu arrancar um só sorriso da cara do rei. Nada conseguia alegrá-lo, nem os músicos, nem o bobo da corte, nem as dançarinas, nem os lançadores de enigmas, nem os mímicos, nem os encantadores. Os amigos do rei resolveram consultar um grande sábio que vivia ali. Ele lhe disse que se o rei vestisse a camisa do homem mais feliz daquele reino, a alegria voltaria ao seu coração, né? Então os sábios ali falaram: quando o rei vestia a camisa do homem mais feliz aqui do reinado, desse reino, a alegria vai voltar no coração dele. Então iniciou-se uma intensa investigação para descobrir quem era o homem mais feliz de todos. Para a surpresa dos investigadores, o homem mais feliz daquele reino morava longe do luxuoso palácio do rei, num casebre muito simples. Ele, sua mulher e seus filhos trabalhavam de sol a sol no cabo da enxada para conseguir se manter, mas sempre unidos. Passavam o dia rindo e cantando. Os investigadores contaram-lhe o problema que o havia trazido ali e pediram-lhe que lhes desse uma de suas camisas, para que a alegria pudesse voltar ao coração do rei. Só então eles perceberam que aquele homem que trabalhava na lavoura trabalhava sem camisa, porque ele não tinha camisa para vestir. Um dos investigadores, espantado, perguntou-lhe como ele conseguia ser tão feliz tendo tão pouco, ao contrário do rei, que tinha tanto, mas era infeliz. Aquele homem disse: somos felizes porque o reino de Deus está dentro do nosso coração. Querida, o segredo da alegria e da felicidade não está em reinos humanos e nem aquilo que o mundo pode dar. O segredo da alegria na vida de um homem, de uma família, está quando você tem a certeza que o reino de Deus está dentro do seu coração. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A alegria de nós, a alegria que vem de nós, que pode estar na tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família, não pode ser baseada naquilo que o mundo pode te dar e te oferecer, mas sim naquilo que está plantado dentro do teu coração, que é o reino de Deus. Esse homem, apesar dele ser pobre, trabalhar com a família de sol a sol, todos os dias, não tinha quase nada. A Bíblia ali está dizendo que não tinha nenhuma camisa, mas ele era alegre, ele era feliz. O rosto dele transparecia a alegria dele, porque o reino estava no coração dele. Em Romanos 14, você não se abrir, em Romanos 14, 17, diz assim: o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Querida, a nossa alegria é saber que nós estamos aqui com um propósito. A sua vida hoje tem um propósito. A sua alegria hoje está dentro do projeto de Deus. O reino de Deus está dentro do teu coração. E o reino de Deus não consiste naquilo que você vai comer, nem naquilo que você vai beber, ou naquilo que você vai vestir,
mas consiste no quê? Na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo, querido, nos envolva com esse fruto. A alegria, irmãos, é um fruto do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Alegria, paz, amor, bondade, benignidade, e aí por aí vai. Mas um dos maiores males dos nossos dias de hoje, sabe qual tem sido? Um dos maiores males dos nossos dias de hoje, que vem sobre as pessoas, que vem sobre as famílias, se chama tristeza. Tristeza. As pessoas estão sendo envolvidas por uma tristeza. Por que são envolvidas por uma tristeza? Por causa das notícias que aparecem. Por causa das notícias que o diabo tem todos os dias lançado sobre as famílias, tem lançado sobre os corações. Então isso, a tristeza hoje é um dos maiores males. A tristeza, querido, tem habitado em muitos corações. E o pior, essa tristeza tem servido, sabe do quê? De alimento para as almas. As almas hoje, irmãos, estão sendo alimentadas por essa tristeza. Nós não podemos permitir que essa tristeza invada a igreja. Esteja no coração da igreja, esteja no nosso coração, no seu coração. Eu não posso permitir que a tristeza, por causa de algo que é do mundo, possa vir sobre a minha vida, me trazer angústia no meu coração e deixar triste. Você não pode deixar que a tristeza das coisas que estão acontecendo ao seu redor, querido, possa te envolver a sua alma, deixar a sua alma triste e angustiada. Sabe, querido, porque com este alimento, muitos de nós somos levados ao quê? A angústia. Quantas pessoas hoje estão vivendo angustiadas? Essa tristeza, querido, tem provocado depressão. Depressão, querido, sabe o que é depressão? É uma tristeza profunda que toma conta da alma da pessoa. Uma pessoa que fica em depressão, ela perde o prazer, ela não sente alegria em nada, ela fica uma tristeza, ela mergulha numa profunda tristeza, onde ela acaba sendo levada a uma depressão. Ela não quer mais sair de casa, não quer sair do quarto, às vezes ela quer apagar a luz, não consegue levantar da cama, e ela vai dia após dia se piorando nessa depressão. O medo, aí vem a insônia, neuroses, opressão, doenças, começa a afetar, trazer doenças no físico, desespero, e por fim de tudo, a morte. Morte. Tristeza, querido, levam as pessoas a morrer. Sabia disso? A tristeza leva pessoas a morrerem, levam as pessoas a terem doenças, levam as pessoas a se matarem, a se lançarem do viaduto, a tomar veneno, a se dar um tiro na cabeça. Isso é que a tristeza provoca. Nós não podemos deixar que a tristeza tome conta de nós. Você não pode deixar a tristeza tomar conta de você. A tristeza, querido, é um espírito maligno. Na verdade, o diabo realmente lança a tristeza como espírito maligno que tem matado sonhos. Quantos sonhos têm sido enterrados? Quantos projetos de vida têm sido enterrados? Porque a tristeza acaba tomando conta na vida de alguém. A pessoa já não sonha mais. Projetos que ela tinha, já não tem mais. Enterra os projetos, engaveta os sonhos, e ela mergulha numa tristeza, nesse espírito maligno. A alegria, meu irmão, presta atenção. A alegria, ela não manda embora as aflições. Presta atenção nisso. A alegria, ela não manda embora as aflições, mas ela manda embora a tristeza. A alegria, ela manda embora
a tristeza. Ela não manda embora a aflição. Porque a aflição, querido, não confundam aflição com tristeza. As aflições nesse mundo, as consequências desse reino do mundo onde nós vivemos, querido, as aflições sempre nós vamos ter. Nós sempre vamos ter algum problema. Sempre você vai passar por alguma aflição, por alguma situação na sua vida, talvez um desemprego, talvez um problema financeiro, talvez uma enfermidade, talvez um problema de relacionamento. Algumas coisas sempre vão, coisas que nos afetam desse mundo, acabam sempre nos atingindo. Então quero dizer para você, querido, a aflição, ela não é uma tristeza. A aflição, ela não é combatida com alegria. A alegria, ela combate a tristeza. Então sempre vamos ter aflições, mas não é por isso que nós vamos viver sendo pessoas tristes. A aflição, ela não pode ter o poder de te levar a uma tristeza. Jesus disse lá em João 16:33 o seguinte: neste mundo vocês terão aflições, contudo, ele diz, tenham bom ânimo. Querido, bom ânimo na Bíblia significa o quê? Alegria. Jesus já nos alertou isso aí, que neste mundo em que nós vivemos, nós vamos ter aflição. Mas ele diz algo muito interessante: mas tenham alegria. Você precisa ter alegria. Sabe por quê? Porque com alegria você tem o quê? Você tem disposição para enfrentar as aflições. Por que as pessoas acabam morrendo de depressão, tristeza? Porque a depressão, a tristeza profunda, te tira a força, tiram as nossas forças de resolver os problemas. Aflição significa problemas. Quando nós falamos em aflição, significa problema. E quando você deixa o diabo lançar esse espírito maligno na sua vida de tristeza, é com uma intenção: quanto mais triste você tiver, menos força você vai ter para resolver os seus problemas. O seu problema, ele se resolve através do quê? De um coração alegre, de um coração feliz. A alegria te dá, abre a sua mente para você resolver o seu problema. Então, quando Jesus disse assim: nesse mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham alegria. Por quê? Porque Ele venceu. A nossa alegria, querido, é saber, e a sua alegria, você precisa se alegrar em saber, sabe no quê? Porque Jesus já venceu essa sua aflição. Você já é vitorioso. E se você tiver essa alegria de Jesus Cristo na sua vida, você vai conseguir suportar e você vai conseguir vencer esse problema. Você vai vencer essa aflição. Jesus veio para acabar com a tristeza dos corações. Jesus, querido, significa alegria. Jesus significa que Ele veio para acabar com a tristeza de todos os corações. Só Jesus pode mudar a vida dos que estão entristecidos. Só Jesus. Só o reino estabelecido. É só o reino estabelecido em uma vida é que pode acabar com a tristeza que pode estar no coração dessa pessoa. Ou seja, quem já tem Jesus no coração não tem motivo para viver triste. Ou seja, eu e você, que já temos aqui na nossa vida, você já tem plantado no teu coração: eu não me conformo, querido, de ser triste. Essa semana eu falei, não me conformo. Eu não posso me conformar em ficar triste. Eu não posso ser uma pessoa triste. Eu posso até passar por algum momento de tristeza, mas eu não posso viver, o meu rosto não pode transparecer que eu sou uma pessoa triste. Eu posso ter um momento de tristeza, mas eu não posso viver triste. A verdadeira alegria de Jesus, querido, não consiste somente em dar gargalhadas, não.
mas sim em estar cheio da presença de Deus. Quantas pessoas que dão gargalhadas o tempo todo, mas a sua intimidade é triste. Quando entra no seu quarto, uma tristeza profunda toma conta. Quantas pessoas dão gargalhada para disfarçar, simplesmente para disfarçar. Mas a verdadeira alegria de Jesus não consiste somente em gargalhadas, mas a estar cheio da presença de Deus. Você é cheio da presença de Deus, sim ou não? Você está cheio da presença de Deus. E quando você chega na sua casa, você fecha a porta do teu quarto, você deita na tua cama, e você dorme feliz em saber que Jesus Cristo preenche você. E que amanhã vai ser um novo dia, querido. Amanhã vai ser uma nova história. Aquele problema pode estar lá, aquela aflição vai estar lá, mas a alegria de Deus na sua vida, que a presença dele na sua vida, a presença de Jesus na sua vida, vai te encher de alegria, de uma alegria verdadeira para você lutar. Querido, ao longo da nossa vida, nós teremos momentos de tristeza, como eu disse. Todos nós teremos momentos de tristeza, mas isso não quer dizer que não podemos ser pessoas alegres. Momentos de tristeza, momentos de tristeza. Você pode ter um momento de tristeza, mas isso não pode te impedir de você ser uma pessoa alegre. Uma pessoa alegre. No Salmo 30, versículo 5, segunda parte dele, diz assim: ao anoitecer pode vir o choro. Ou seja, por um momento pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Por um momento você pode chorar, por um momento, breve momento, você pode se entristecer, mas o Salmos 30 nos garante, segunda parte dele, do versículo 5, mas a alegria, ela vem pela manhã. Na vida de um homem, de uma mulher de Deus, não pode ser mergulhada numa tristeza que vire mais do que um dia. Mais do que um dia. Não pode, querido. Não pode. Sabe, essa semana eu passei por alguns momentos de tristeza, que vinham algumas coisas na minha mente, assim, que o diabo queria me deixar triste por várias situações. Mas eu vou falar uma coisa para você, querido. Eu estou alegre. Eu estou feliz aqui. Porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor não me desampara. A promessa dele sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, é de fidelidade. Eu sou feliz porque Ele é fiel. Você tem que ser feliz porque Ele é fiel. Esse problema é que talvez você esteja passando por um momento. Ele não pode durar dentro do teu coração. Ele pode perdurar por alguns dias, mas dentro do teu coração ele não pode virar mais que um dia, mais que 12 horas. Se você for dormir chorando, triste, pode ter certeza de uma coisa: enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. E pela manhã a alegria vem no seu coração. E pela manhã a alegria vem, o renovo vem, o ânimo vem. E você se levanta e fala: obrigado, Senhor, por causa desse dia, porque eu estou vivo, estou feliz, porque eu sei que o Senhor é o meu ajudador, e eu vou vencer. Você vai vencer, porque Jesus falou que Ele venceu. E se você vencer, e se Ele venceu, e se Ele faz parte de você agora, do seu coração, você vence junto com Ele. Amém? Querido, Deus coloca em nossas vidas pessoas portadoras de uma dose redobrada da alegria. Você percebeu isso? Valorize essas pessoas, querido. Na sua família, na igreja, sempre Deus coloca pessoas que parece que uma alegria redobrada, pessoas que alegram o ambiente onde você está. Existem anjos de Deus. Aqui dentro mesmo nós temos pessoas que você chega aqui, que Deus separou, uma pessoa alegre, feliz, sempre vai te abraçar, vai te deixar alegre, vai falar alguma brincadeira com você,
vai deixar feliz na sua família. Deus sempre vai colocar alguém na sua casa que vai ser um anjo de Deus, que vai te alegrar. Valorize essas pessoas. Está falando para o Paulo agora lá atrás, um pouquinho. Paulo, eu amo o Paulo. A minha família ama ele. Porque toda vez que minhas filhas estão próximo dele, minhas filhas se divertem muito com ele. Eu falei, Paulo, você não pode ser uma pessoa triste, porque você onde está, você alegra o ambiente com as suas brincadeiras. E eu falei, minhas filhas amam quando eu vou na sua casa, ou quando você está na minha casa, quando tem oportunidade de estar próximo. Porque o Paulo, desde quando eu conheci ele, tem sido assim. Eu não gosto de ver o Paulo triste, porque ele não é isso. Porque ele não é isso. E Deus sempre coloca pessoas do nosso lado para nos alegrar. Quantas vezes eu já fui fortalecido por os irmãos aqui, que às vezes eu chego preocupado, chego às vezes agitado para resolver alguma coisa, mas sempre vem alguém brincando, fazendo alguma coisa, usado por Deus. Então, queridos, valorize as pessoas que te alegram. Deus sempre vai colocar em toda a família, no ambiente que você está, Deus sempre vai colocar alguém com uma alegria redobrada para te fortalecer. Talvez algumas coisas acontecem na nossa vida, principalmente as mulheres, mães. Mães, você que tem filho adolescente, filha, filho, não se irrite tanto com eles. Sabe? Filhos são um presente de Deus, que Deus colocou na nossa vida para nos alegrar. Talvez você, por ser tão responsável naquilo que você faz, muitas vezes você acaba se irritando muito com seus filhos, simplesmente na arrumação da casa. As mulheres gostam muito de arrumar a casa. Sabe, às vezes os nossos filhos, a nossa filha não corresponde tanto naquilo que nós queremos que eles façam, na organização, na limpeza, na arrumação, na ajuda, não é? Mas eu sei que você é assim, e você quer tudo no lugar, tudo certinho. Mas Deus colocou seu filho, colocou pessoas junto com você, que são motivos para te alegrar, e não te deixar irritada, nervosa. Precisamos entender os nossos filhos. Deus tem falado comigo isso. Hoje eu percebi, sabe, que no olhar da minha filha vai ter um acampamento na igreja, e talvez passou desapercebido na minha mente. Corre tanta coisa, e a rede dela vai para um acampamento agora, acho que é em maio, e eu passei desapercebido, né? E eu vi o recado lá na igreja. Aí eu falei para ela assim, você queria ir nesse acampamento? E eu não sei se ela ficou preocupada, né, com algumas coisas. Eu falei, rapaz, acho que não. Mas eu percebi que ela estava triste por não ir. Mas aquela minha filha tem me alegrado tanto, sabe? Ela tem me alegrado tanto. Eu falei, faz o seguinte, leva o meu cartão, vai lá na secretaria no final do culto, faz a sua inscrição para o acampamento, porque as minhas filhas têm me alegrado, a minha esposa tem me alegrado. E uma coisa que me deixa alegre, queridos, é quando eu faço a minha esposa e minhas filhas felizes. Eu não gosto, sabe? Eu falei, não, vai lá. Não está na melhor época para gastar esse dinheiro agora no acampamento. Não é a melhor época para fazer gasto agora. Mas Deus colocou minhas filhas, gente. Deus já me alegrou tanto nessa vida. Elas têm me alegrado tanto. Sabe, até esse emprego que eu vou deixar agora, Deus me abençoou tanto. Quando eu era garoto, eu passava em frente daquela fábrica, eu falava,
Eu não era crente, eu falei, o meu sonho é trabalhar nessa empresa. E Deus me fez muito feliz naquela empresa. Hoje eu vou sair daquela empresa vitorioso. Um dia foi um sonho de menino. Hoje, com os meus 51 anos, vou estar saindo dela, depois de 30 anos. Mas eu falei para o meu gerente de semana, não teve um dia, nesses quase 30 anos, que eu vim trabalhar triste aqui nessa empresa. Querido, acredite nisso. Não teve um dia naquela empresa que eu fui trabalhar triste. Nem um dia. Quando eu era criança, Deus colocou um sonho no meu coração, de ter uma esposa e 2 filhas. Deus tem realizado os meus sonhos. Hoje eu tenho esposa e tenho 2 filhas maravilhosas, que são anjos de Deus, que Deus colocou na minha vida para me alegrar. E eu falei para Débora, vai lá, faz a inscrição, pode ir, porque eu preciso retribuir para Deus aquilo que tem feito. Deus tem me alegrado tanto nessa obra, tem me alegrado tanto nessa comunidade de Casarão, que eu falei, agora chegou o momento de eu dar alguma coisa. A comunidade de Casarão, para mim, Jesus na minha vida, através dessa igreja, querido, foi um presente de Deus na minha vida. Foi um presente de Deus na minha vida, que Deus me colocou nessa igreja para me alegrar e ser feliz. E hoje eu falo, eu não posso deixar agora. Uma necessidade da igreja, eu ser pensar tanto em mim, e depois de tudo que Deus já fez na minha vida, já me deu o emprego que eu sonhei, me fez um vitorioso nesse trabalho, me deu a família que eu sonhei, e tem me feito muito alegre e feliz com essa família. Me deu Jesus, que me deu a salvação, me colocou numa igreja 21 anos que só tem me abençoado. Eu não posso ser egoísta a tal ponto agora de me preocupar mais comigo. Eu preciso me doar para continuar sendo alegre e feliz. Então, querido, tem pessoas na sua família que Deus tem colocado algumas coisas na sua vida que você precisa valorizar. Tudo isso que Deus tem te dado é para você ser alegre. Pense agora nos seus filhos, pense no seu marido, pense na sua esposa, pense agora em coisas que Deus tem te colocado, que talvez você não tenha valorizado tanto, e talvez você tenha ficado triste por algumas coisas pequenas. Você precisa se alegrar. Se alegre onde você está, se alegre com a sua igreja, se alegre com seus filhos, com seus pais, se alegre com o seu trabalho, se alegre, querido, porque tudo que tem na tua vida é porque Deus está colocando. Você precisa se alegrar com essas coisas. Mães, não sejam tão rudes com seus filhos. É presente de Deus. Talvez eles não vão fazer do jeito que você faz. Eu posso ter certeza, eles vão te dar muita alegria. Sabe, pais? Quantos pais que antigamente se alegravam, chegava do trabalho e jogava uma bola com o filho, brincar ali na sala, brincavam, jogavam uma bola, contavam piadas, e muitas vezes até sem graça, mas os filhos se divertiam com você, pai, davam risada, se divertiam com você, pai. Você alegrava os seus filhos se alegravam você, e você brincava, jogava bola, fazia piruletas, fazia tanta coisa. Mas hoje você ficou sério demais. Pais, vocês estão sérios demais. Damião, brinca com seu filho, sabe? Conte uma piada mesmo sem graça, mesmo que não tenha graça nenhuma,
sabe? Faz alguma micagem, faz alguma coisa que seus filhos gostam disso. Eu lembro como que eu era, irmãos. Às vezes eu fiquei sério demais com tantas coisas. Fala alguma coisa para os seus filhos que não tem nada a ver, às vezes, para eles se alegrarem. Não seja tão sério assim na sua casa. Não seja tão sério. Talvez os problemas da vida, talvez a situação do país, talvez as situações que vêm sobre a sua vida tenham feito você sério. Sabe de uma coisa? Você não precisa ser aquele sério. Brinca. Se divirta com seus filhos, se divirta com a sua esposa. Sabe? Seja um palhaço às vezes, sabe, queridos? Precisamos ser palhaços às vezes em casa. Sabe? Não ser palhaço no sentido das pessoas se aproveitarem de você, mas de ser... Nenivaldo, rola naquele tapete com a tua filha, planta cambalhota, faz alguma coisa para dar risada. É tão legal isso. Sabe, às vezes a gente vai ficando sério demais pelos problemas, pelas situações, e não deixamos a alegria tomar conta da nossa casa, da nossa família. Isso às vezes acontece com o líder da célula, acontece com o discipulador, acontece com o pastor. Ficamos sérios demais porque precisamos ser líderes. Precisamos ser líderes. A pessoa precisa me ver como líder, precisa me ver como discipulador, como pastor. Pastor não brinca, líder não brinca, discipulador não brinca, tudo é sério demais. Eu lembro de Jesus, querido. Eu fico imaginando como Jesus era. As crianças, quando ele estava em algum lugar, a Bíblia diz que as crianças iam até ele. Querido, criança não vai atrás de pessoas que não brincam, que não se diverte com elas, que não rola no chão. Eu imagino que Jesus era assim. Quando os discípulos quiseram afastar as crianças, não vai incomodar o mestre, não deixa elas vir. Por que elas iam até ele? Eu imagino que Jesus era assim. Ele era o Jesus, ele é o Senhor, mas com as crianças eu tenho certeza que em muitas ocasiões ele rolava no chão com elas, eles brincavam, pegava elas no colo, se divertia com elas. Por isso que as crianças iam até ele. Por isso que as crianças iam até ele. E nós, como os líderes, nós precisamos atrair as pessoas, querido. Muitas pessoas, muitos de nós às vezes, por causa da posição, por causa do cargo, nós queremos ser respeitados. Ser respeitado. O pastor precisa ser respeitado. E precisa mesmo. O líder precisa ser respeitado. Precisa. O discipulador precisa. Mas querido, isso às vezes, quando nós queremos ser tão respeitados assim, nós nos tornamos pessoas ranzinzas. Nos tornamos pessoas fechadas. Cara feia, cara amarrada. Eu não quero ser um pastor de cara amarrado, ranzinza. Sabe? A minha cara é feia assim, mas se eu der um sorriso, ela melhora, né? Eu não vou ficar mais bonitinho, mas eu tenho certeza que quando você me encontra sorrindo, você me encontra brincando, eu sei que você se sente muito melhor assim. Nós temos alvos, temos projetos, temos objetivos como igreja, mas eu não preciso me tornar aquele pai sério demais, aquele pastor sério demais, com a cara sempre amarrada, fechada. Deus tem falado comigo que o respeito vai vir quando eu transmitir alegria e transpirar o amor pelas pessoas. Líder, o respeito seu vai vir quando você transmitir a alegria de Deus para as pessoas e transpirar o amor de Deus sobre elas. É preciso, querido, ser responsabilidade, sim, mas sem perder o bom humor. Isso, na nossa vida, é uma questão de sobrevivência. Deus está falando comigo. Jesus era alegre, Jesus era feliz. As crianças gostavam de estar junto com ele.
Os adultos gostavam. Ele era convidado para as festas. Ele ia em casamentos. Quanto tempo você talvez não é convidado para um casamento, para uma festa? Ah, não vou chamar o fulano não. Fulano é muito rabugento. Não vou levar ele na minha festa não. Não vou levar ele não, porque as pessoas faziam questão de convidar Jesus. E não porque eles reconheciam Jesus como Salvador, Filho de Deus, não, querido. Porque ele era uma pessoa agradável e feliz e alegre. Onde Jesus chegava, o ambiente mudava. Onde Jesus chegava, as pessoas se alegravam com ele, pela alegria dele. Sabe, é preciso isso, nós precisamos transparecer. Sabe, o nosso rosto precisa ser formoso na alegria de Deus. E não parecer angustiado pela tristeza que o diabo tem colocado. Só desfruta da verdadeira alegria aquele que tem a paz de Deus. Paz. Romanos 5 diz assim: somos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Tenha paz. Eu sei que às vezes você passa por problemas, passa por aflições. Eu sei que às vezes para você é difícil dar um sorriso, se alegrar, que talvez essas aflições, os problemas estão muito fortes na tua vida. Mas Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, para que você se alegre. Eu não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo te entristece, te preocupa, te dá insegurança. Mas eu dou a minha paz, que mesmo no meio do problema e da dificuldade, você consegue sorrir, você consegue se alegrar, e você vai ser feliz. Somos justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chamo essa paz de Jesus para a minha vida, querido. Sabe, dos momentos difíceis da sua vida, fala: Deus, me dá a tua paz, me dá a tua paz, porque eu quero continuar sendo uma pessoa alegre. Me dá a tua paz, porque eu quero continuar sendo uma pessoa feliz. Me dá a tua paz, porque eu quero ser um pai alegre, eu quero ser um pastor alegre, eu quero ser um marido alegre, eu quero ser feliz. Você precisa, querido, se você não está se alegrando, se você não consegue sorrir, fala para Deus: Deus, me abraça. Eu quero ser como criança, me sentir seguro nos seus braços, saber que no Senhor eu tenho paz. Querido, hoje à tarde eu fui visitar uma clínica de dependentes químicos. Fui eu, Éder. E uma coisa me tocou o coração ali. Eu vi aquelas crianças, sei lá, às vezes umas passaram lá 5, 10, 8, 9, sem entender por que o pai não está em casa. Um perguntou assim: pai, por que o senhor tem que ficar aqui? Mas quando eu via cada uma que chegava lá, ia correndo para o braço do pai, dava um abraço no pai, falei: nossa, ele está seguro, ela está segura porque deu um abraço no pai. O pai está sendo tratado, está sendo curado lá. Nós precisamos ser como essas. Deus falou para mim: nós precisamos ser como essas crianças. Procurar o braço do pai, sentir falta do pai.
Você tem sentido falta do Pai nesses dias, querido? Talvez você está triste, porque você não está indo procurar o abraço do Pai. Você não está indo procurar o abraço de Jesus. Jesus quer te abraçar como o Pai. Como o Pai abraça um filho. Como um filho busca o abraço do Pai natural. Para que essa tristeza saia do nosso coração, nós precisamos buscar o abraço do Pai. Saber que nele você tem segurança e você pode se alegrar. O mundo, querido, e o pecado pode trazer um prazer e uma alegria momentânea. Às vezes as pessoas querem buscar prazer e alegria momentânea no pecado que há aí no mundo, mas é uma alegria ilusória. Só Jesus, através do abraço dele, do sangue derramado lá na cruz, pode dar a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Eu queria que você se colocasse de pé agora. E se você precisa ter essa alegria no teu coração, Deus quer tirar essa tristeza que há em você. Deus quer tirar essa tristeza que tem tomado conta de você. Deus quer que você volte a sorrir, que você volte a brincar com seus filhos, que você volte a liderar com alegria. Liderar com alegria. Liderar sua célula com alegria. Ser um discipulador com alegria. Ser um pastor com alegria. Ser uma mãe com alegria. Ser uma esposa alegre. Ser um pai alegre. Um marido alegre. Ser um filho alegre. Deus não quer que você fique sofrendo com essa tristeza muitas vezes que vem sobre a tua vida. Ele está aqui para te abraçar. Se você quiser esse abraço do Pai, ser como uma criança. Deus falou comigo nessa tarde. Precisamos ser como essas crianças. Buscar alegria no braço do Pai. Venha buscar essa alegria. Se você quiser, venha aqui à frente. Se você quiser esse abraço de Jesus na sua vida,